Fala aí, torcedor do Corinthians, começando mais um vídeo aqui no canal Foco no Timão. Galera, bora com as últimas notícias do Timão hoje. Informação aí sobre a Betano fechando o Nemes Wards da Neoquímica Arena do CT. Quantia milionária aqui no Corinthians. Comenta aqui o que você acha de tudo isso. Agora, sem mais enrolações, bora ver aqui as últimas novidades do Corinthians, galera. Novidade muito boa, hein? Comenta aqui também sua expectativa para o jogo depois de amanhã contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Meu palpite: 2-0 para o Corinthians aí no jogo da volta. Comenta a sua opinião, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Para falar que tem muita coisa acontecendo, Memphis Depay, na data FIFA, se tornou agora oficialmente o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Gente, isso não é pouca coisa não. Não é pouca coisa. Vocês viram a lista dos principais? Eu sou de uma geração, anos 90, né, que passou trabalho com a seleção holandesa, Copa de 94, Copa de 98, grandes atacantes, grandes jogadores, já naquela geração, né, uma geração de ouro. Eu lembro que o Grêmio decidiu um campeonato mundial, o Intercontinental lá em 95 contra o Ajax, que era a base dessa seleção holandesa, o Kluivert, centroavante, os De Boer, né, jogando no time, Dennis Bergkamp. O Bergkamp não estava no Ajax nessa época, mas estava na seleção da Holanda, mais ali na Copa de 98. Mas olha só, gente, o Memphis Depay passou agora recentemente, né? O Van Persie, que era o primeiro, virou o segundo, ele chegou à marca de 104 jogos e 52 gols com a seleção da Holanda. O Van Persie tem 50, né? Então ele já passou em 2 gols o Van Persie. O Huntelaar, 42 gols lá atrás, é o terceiro. E aí você tem, cara, nessa lista, como eu falei, o Kluivert, o Bergkamp, o Robben. Pô, o Robben é da nossa geração, né? Agora me senti novo, né? Geração 2010 pra cá, o Robben, cara. O Robben tem só 37 gols. O Memphis tem 52. Van Nistelrooy, Johan Cruyff. Tudo bem, não era um atacante propriamente dito, né? O Cruyff jogava em todas as posições, mas o Cruyff era um jogador lendário da Orange, né? E tem apenas 33 gols marcados e 48 partidas. O Memphis tem mais de 100 jogos e 52 gols. Cara, é a média, né? Um gol a cada 2 jogos. 104 jogos, 52 gols. Enfim, o cara joga no Brasil, joga no Corinthians, acho que não tem como a gente minimizar isso. É muito significativo. Maior artilheiro da história da seleção da Holanda. E isso eu acho que vai dar um gás até pro Memphis, que quando voltou de lesão, daquela lesão muscular, jogou o derby e jogou um pouco amarrado, assim, sabe? Não estava ainda na plenitude da sua forma física. E esses caras, né? Quando vão para suas seleções, né, o Memphis tinha muito esse objetivo, né, de ser o principal artilheiro, de voltar a ser convocado. Ele vem para o Brasil, ele não estava sendo chamado naquele momento. E aí o Ronald Koeman lá veio ver alguns jogos, percebeu que ele estava desempenhando aqui e voltou a convocá-lo. Então o Corinthians ajudou nesse processo também do Memphis Depay voltar para a seleção e ter esses números que tem e vai disputar mais uma Copa do Mundo com a seleção da Holanda no ano que vem, jogando no Brasil, jogando no Corinthians. Olha que fato interessante, né? Dá pra gente colocar dessa forma. Vamos lá, porque o lateral Jacaré, o João Vitor Jacaré, 18 anos, renovou seu contrato. Depois do que aconteceu, né, com o Cauê Furquim lá, que o Bahia veio aqui, pagou a multa, levou, o Corinthians começou a tomar algumas precauções. E o Jacaré, talvez até por isso, não estava nem recebendo tanta oportunidade, né? Tanto que o Dorival estava usando Félix Torres, Charles, Kaká, vários jogadores ali na posição para substituir o Mateuzinho eventualmente. Agora não. Agora Mateuzinho tem um substituto imediato. O João Vitor Jacaré vem treinando com os titulares, vem treinando, ou pelo menos com o grupo, né, dos profissionais. Vai ser relacionado cada vez mais a partir de agora. Ele já jogou 2 partidas pelo profissional no Campeonato Paulista, se eu não me engano, Novo Horizontino e Portuguesa, ainda sob comando do Ramon. Com o Dorival ele ainda não jogou, mas vem sendo relacionado e agora mais ainda, porque estendeu seu contrato, que vencia 1º de novembro de 27, ele estendeu até 30 de outubro de 29, multa rescisória, que no Brasil precisa corresponder ao salário, então ele tem uma valorização, e a multa, o máximo que eles conseguiram pela questão salarial, 76 milhões de reais. É mais do que os 14 que o Bahia veio aqui e depositou para levar o Cauê Furquim, né? É uma proteção, mas não tão grande assim, né? 76 milhões de reais, claro, pô, a gente está falando aí
de um valor considerável. Agora, é um valor que Palmeiras e Flamengo podem pagar, né? Então é sempre bom tomar esse cuidado para daqui a pouco, né, você não perder um jogador para o mercado interno, como aconteceu com o Cauê Furquim. E para fora, 100 milhões de euros, né? Porque para fora você põe o valor que você quiser. Então, assim, teve renovação, ele vai ser usado mais a partir de agora e será o substituto imediato do lateral Mateuzinho, o João Vitor Jacaré. Para fechar esse vídeo, o Rodrigo Garro deu uma entrevista para o Bola da Vez, para o Resenha. Olha, eu estava na cabeça com o Bola da Vez, porque é o programa, né, de entrevistas assim, né, que normalmente a galera vai lá, conta a vida e tudo mais, mas ele participou do Resenha, vejam só, né? Com o André Plihal, o Fábio Santos, né? Que fez a ponte, provavelmente, né? Mesmo que por pouco tempo eles tiveram um mínimo convívio ali, né? O Garro chegando, o Fábio Santos saindo do Corinthians, e o Fábio Luciano também. E o Garro e o Silas, o técnico Silas, ex-técnico Silas, hoje comentarista, também estava presente. E o Garro, cara, ele concedeu essa entrevista e ele falou assim, cara, não é fácil para mim estar aqui, mas eu entendo que precisa, e eu entendo que o tamanho do Corinthians é esse. E aí entraram alguns jogadores até para dar alguns depoimentos, dois jogadores que eu gosto muito, particularmente, pessoalmente, eu gosto da personalidade deles. O André Ramalho e o Ranielli. O Ranielli, cara, eu tive a oportunidade de conviver com ele por algumas horas quando entrevistei ele no podcast que eu tenho com o Denilson. É um cara assim, cara, ele às vezes nem parece entendam o que eu vou dizer, ele nem parece jogador, assim, né? Porque ele é muito simples, muito simples. Eu não tô dizendo que todos eles são distantes e tal, mas o jogador ele tem uma condição diferente, mesmo com a gente que é jornalista e tal, a gente, né, entende o espaço do jogador e tal. O Ranielli, cara, ele gosta de games e ele fala de tudo, cara. Ele é um cara muito, assim, aberto e tem uma história de vida também muito maluca, assim. E ele falou sobre o Garro, sobre o dia a dia, o quanto ele exerce essa liderança, né, no dia a dia, o quanto eles são importantes. Eles chegaram juntos, inclusive, e aí o Garro até demorou para estrear, né, por conta daquela questão burocrática, jurídica lá do Tajeres, que ainda tá dando pano para manga, mas enfim. E o André Ramalho falou que o Garro ele tem uma importância pela liderança que ele exerce, que o Garro ele precisa que tudo esteja em paz. Então, quando tem algum conflito, quando tem alguma polêmica, quando tem alguma bronca, o Garro é o cara que tenta colocar tudo numa boa. Isso, cara, se verifica muito até de forma externa, quando a gente viu naquele episódio, né, da camisa 10 e tal, ele mesmo não aceitando naquele momento, né, mesmo não querendo e tal, perder a 10 naquele instante, não por conta do Memphis, mas enfim, porque a 10 era importante para ele. Ele pensou no clube acima de tudo, ele, sabe, colocou panos quentes, seguiu a vida dele. E o Plihal até pergunta, né? Já tá mais confortável? E ele sim, ele entende, pelo menos ele respondeu que sim, né? De que a 8, a maneira como o clube tratou a transferência, né? Ele recebendo a 8 do filho Gustavo Vieira, o filho do Sócrates, ele entendendo a importância da camisa 8 para o clube. De que hoje tá super adaptado aí com a camisa 8. Falou sobre várias questões, né, sobre o joelho dele, que o fato dele ter jogado no ano passado no sacrifício 67 partidas, ele falou, cara, eu nunca joguei isso na minha vida. Joguei 67 partidas, é óbvio, né, que isso agravou a minha condição. Fez tratamento na Espanha, departamento médico do clube, que ele agradeceu, inclusive, né, mas ele tá jogando, né? Tá tentando, tá se esforçando, ainda tem uma coisinha ali, mas ele tá superando dia após dia para poder entregar, e que muitas vezes quando ele não consegue, ele sente que é acúmulo de jogos, ele sente que são as dores que vêm e tal, mas enfim, ele entende a importância dele pro time e ele sabe que ele precisa estar presente e, cara, e que o futebol brasileiro tem essas questões, né? Tem muito jogo de 3 em 3 dias e não tem muito o que fazer, né? E se declarou, né, cara? Se declarou pro Corinthians, a forma como ele se integrou com o clube, com a torcida. E aí tem um relato dele, né, sobre a postagem do Tudo Vai Dar Certo, que foi no ano passado, quando ele fez aquela postagem. Isso virou um mantra da torcida. E foi muito legal, porque ele não é de usar rede social, ele não é um cara, digamos assim, midiático, né? E ele achou que aquilo fosse necessário até para comunicar para os funcionários do clube. Olha onde ele foi, cara. Porque
eles perderam... Ele falou, cara, da noite pro dia a gente perdeu patrocínio de camisa, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, sabe? O presidente na Berlinda, ele não falou isso, né? Mas eu tô dizendo. Eram muitas notícias ao mesmo tempo, os caras não sabiam... o goleiro vai embora, os goleiros, né? O Cássio e o Carlos Miguel, não sabiam... Sabe? Muita coisa aconteceu ao mesmo tempo ano passado e muitos funcionários do clube com essa instabilidade, cara, estavam meio à deriva, assim. E aí o Garro vem e faz aquela postagem e o torcedor acreditou nisso, né, cara? Tudo vai dar certo. E não é que deu, porque o Garro foi o melhor meia do Brasil. O Corinthians emendou 9 vitórias seguidas, saiu da zona do rebaixamento, foi para a Libertadores, terminou o ano de forma mais do que digna, né? Brilhante. Então, assim, como eu já disse outras vezes, cuidem desse cara. Rodrigo Garro, ele é especial, cara. Ele é especial aqui, ó. Ele é um cara que se entrega, um cara que se doa, se identificou muito fortemente com o clube, com a torcida, joga muita bola, pode até não estar jogando em 25 o que já jogou em 24, mas eu acho que a gente vai ver agora, nessa reta final com o Memphis e o Yuri, algo semelhante do que a gente viu no ano passado. Tenho impressão disso, porque o time demorou, mas encaixou, inclusive com algumas peças que estão aumentando um pouco o elenco. E, cara, além de tudo isso, né? Além dele jogar muita bola, dele ser identificado, ele é um cara muito maduro. Passou um perrengue, assim, um drama na vida pessoal, porque não é fácil, claro que, né, a gente está falando de uma tragédia, enfim, né, de um outro ser humano, mas para quem vivencia isso desse lado também, da maneira como aconteceu, não é fácil, não deve ter sido fácil para ele também passar por cima de tudo isso. Então, assim, um cara que ele tem uma outra maturidade, assim, ele tem um outro discernimento das coisas. Cuidem de Rodrigo Garro. Esse menino é muito especial e ainda vai dar muitas alegrias pro torcedor do Corinthians, tenho certeza. E aí, rapaziada, comenta aqui, agora é com você. E inscreva-se no canal, é só o que eu peço para você. Obrigado por estar junto comigo e até a próxima. E agora, então, a chance é grande, pelo menos, de retomar, a não ser que aconteça alguma coisa na logística do Memphis, em avião, mas eu não imagino, o jogo foi ontem. O problema maior vai ser Hugo Souza e Martínez, que jogam terça-feira, 9h30 da noite, um na Venezuela, o outro na Bolívia, para chegar em Itaquera 9h30 da noite, 24 horas depois. Tem um avião já fretado para o Hugo, para o Martínez. O Corinthians ficou de informar depois, a gente não sabe se vai ser colocado aí, né, para o Martínez também. Eu acho que para o Romero e para o Félix Torres, que são reservas, eu acho que não vai ter avião, eles retornam normalmente. Mas para o Hugo está confirmado, o Corinthians montou a logística para trazê-lo, porque vai saber, né? Pode ter disputa de pênalti e tudo mais. E os reservas do Hugo não são nem parecidos com ele, são meninos, e então você tem que fazer essa logística mesmo. E o Hugo Souza então retorna para o Brasil, deve chegar à tarde, vai para a concentração, da concentração vai para Itaquera, não tem nem muito o que fazer, não vai ter muito... Deve chegar por volta de... Tem alguma meta aí do Memphis de gol na seleção? Não, tá nada a ver. Não, seleção não. Aqueles bônus lá tem a ver mais com o Corinthians. Por exemplo, ele tem um bônus se ele for artilheiro do Campeonato Brasileiro ou o melhor jogador do Brasileiro. Não, mas sei lá... O que obviamente convocado, não vai... O Estevão tinha, né? Convocação valia uma grana. Convocação valia... Por isso que eu perguntei. Mas é que normalmente é pra brasileiro que vai... Pra... Não. Tô falando Palmeiras... Quase todos têm. Estevão, Chelsea. Sim. Se o Estevão for bola de ouro também, ou... Pelo Chelsea, né? Tem outra coisa lá. São 4 milhões de euros. Sim. É bastante comum isso, aliás, jamais eu vou esquecer quando lembra do atacante Everaldo, Queixada, que tava no América Mineiro, tempo atrás, tá no exterior. E aí, um tempo atrás, depois que ele saiu do Corinthians, entrou com um processo trabalhista, aquela coisa toda de Corinthians. Quando eu baixei o processo, tem lá você obrigado a anexar todos os dados, inclusive o contrato. Aí eu olhei lá, contrato do Everaldo, $500 mil se ele fosse convocado para a seleção brasileira. Aí eu fechei o PDF, falei, não. 500 mil para o Everaldo ir para a seleção. Então, assim, até o Everaldo tem bônus quando é convocado para a seleção e tal. Então, isso é meio uma prática comum. No caso dele, eu não acho. O jogo é quarta-feira. Quarta, 9h30. O Atlético está no seu melhor momento na Série B, né? 3 vitórias seguidas. 3 vitórias seguidas, chegou em sexto, melhor colocação nas recentes.
Tem um jogo decisivo contra a Chapecoense, que é o próximo, mas é só na terça-feira que vem. O jogo foi postergado para terça-feira que vem. Confronto direto ali pelo G4. Mas deu uma reagida na Série B. Mas perdeu o primeiro jogo em casa, mas a situação do Atlético era sempre periclitante e tal. Agora tem uma luz para tentar voltar à Série A, né? Pelo menos agora... Deu uma acalmada, né? Deixa eu só contar uma curiosidade. O Arnaldo cita a Chapecoense. Guarde essa frase. Nunca diga que você no futebol já viu de tudo. Sempre vai aparecer uma coisa, um jogo, um lance diferente que você vai falar, meu Deus do céu, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto o que aconteceu em Criciúma e Chapecoense. Ah, sim. Pênalti pra Chape, o jogador se prepara para bater, parte pra bola, uma cobrança muito legal, gol. O VAR chama. Fala assim pro árbitro, seguinte, o lateral do branco deu um soco no jogador do Criciúma. Assim que acontece a batida e você já tinha apitado. Aí chama ele no VAR, ele olha, do nada, por uma bronca de um lance anterior, o jogador da Chape dá um soco no jogador do Criciúma. O juiz cancela o pênalti, dá falta e expulsão pro coisa. Então o Criciúma não toma o gol e ainda fica com um jogador a mais. Olha a atitude do cara dar um soco na hora, porque ele achou que ninguém ia ver. Tá todo mundo olhando. Onde era o jogo? No Heriberto Wilson, lá em Criciúma. Quem é que é o árbitro? Não lembro, esqueci o nome. Quem era? Felipe de Lima, de Minas Gerais. A Série B tem algumas situações próprias. O mando é quase imperativo de jogo, né? Então, tem muita discussão sobre a invasão na cobrança, se apitou antes ou não, se apitou antes ou não. De fato, eu nunca vi isso, mas eu sempre vi arbitragens caseiras na Série B. Sempre. Então, eu não estranhei. Mas quando o árbitro conta para os companheiros dele, você tem que ver os jogadores. Cara, o que você fez? É sério que você fez isso? O soco? Os jogadores começam a cobrar ele. Cobrar o próprio companheiro. Fala, cara, o que você fez? A gente perdeu um pênalti por sua culpa, tal. O vestiário deve ter sido animado desse dia. Rapaz. Muito bem. Parênteses na Série B. Memphis, Yuri, Garro, todo mundo de volta, Massá, no Corinthians. É um ótimo momento para eles voltarem, né? O Yuri momento decisivo, recuperado, né? Tá. Momento. Vai estar sem ritmo, né? Mas, enfim, mês fora. Vai demorar um pouco para ele ganhar corpo, né? Mas o jogo tá... É bom quando a gente fica mais velho, a gente pensa para falar, né? Mas o que eu ia dizer e vou dizer? O jogo tá resolvido, né? O Corinthians passou. Porém, futebol não é bem assim. Certo? Então é bom ter uma preocupação, dar ritmo para o Yuri Alberto. Acho que o jogo serve, né? Mas tem que preservá-lo lá para dezembro, que é quando a coisa vai pegar mesmo. Provavelmente o Corinthians vai enfrentar o Cruzeiro na semifinal. Então, essa que para mim é a grande questão. Dar ritmo para ele é importante, mas futebol é um menino travesso, né? Às vezes ele dá umas... Ótimo ponto. O que você acha? Quem você acha que está mais próximo da vaga? Diante do contexto atual. O Corinthians, que venceu em Curitiba, mas o Atlético desde lá reagiu um pouco e tal. Ou o Cruzeiro, que fez 2-0 no Galo, mas não terá Caio Jorge, talvez não tenha Fabrício Bruno e talvez não tenha o Matheus Pereira. São os seus 3 principais jogadores. O Cruzeiro, né? A vantagem é muito grande, 2-0. E o Galo estreando o São Paulo. Mas também... Eu também acho que não tá resolvido. Também não tá resolvido, o Corinthians, claro. Pra mim, tá mais perto. Eu também acho. É clássico. Tenho dúvida. Não, eu também acho que o Corinthians está mais perto, mas o Cruzeiro, a data foi péssima pro Cruzeiro. Foi péssimo. Nossa Senhora. Ele sai com o cenário e tá voltando completamente contra. Eu discordo do classificado, porque o exemplo da Sul-Americana que eu vou usar sempre ele. O Corinthians pega o Red Bull em Ribeirão, ganha de 2-1 e vem para Itaquera com uma vantagem de 1 gol. Ótimo. Dá 8 minutos no primeiro tempo. Garro, de fora da área, 1-0. Corinthians 3-1 no agregado. Deu 5 minutos de pane, tomou 2 gols de escanteio, vai para os pênaltis. Acaba 2-1 pro Red Bull. O Corinthians vai para os pênaltis e o Hugo Souza teve que salvar 3 match points para dar a vaga. Então, mas como que é o nome da competição? Copa do Brasil. Não, a outra. Copa Sul-Americana. Então, aí não é diferente.
o foco do Corinthians é muito maior, cara. Sul-Americano sabe? Mas aconteceu com o São Paulo lá em 2023 contra o Sport. Ganhou, né, o primeiro também. jogo. 2-0, né? Ganhou 2-0 fora, né? Fez o primeiro Mais gol. 1-0. É mais surreal ainda. Nossa, É não, mais tá Abriu sabendo 3-0 começa na a fazer Liga. gol, vai pros pênaltis. Essa foi mais surreal, porque é invertido. É né? isso, Nossa uma coisa Senhora. Se for pros pênaltis também, não tem como, né? O goleiro do Corinthians é muito bom nos pênaltis, se ele tiver... Fala aí, torcedor do Corinthians. Aqui encerrando o vídeo, vamos falar um pouquinho aí sobre um acordo muito importante aí do Corinthians e Betano. Eles querendo aí, né, fazer uma proposta aí para o Timão, para fechar os naming rights da Neoquímica Arena. Lembrando, né, a Neoquímica Arena atualmente tá com naming rights da empresa Neoquímica, né, marca de remédio muito renomada no Brasil. Só que o Corinthians agora tá percebendo que o valor não tá sendo muito compatível com a realidade, né? O Corinthians, quando fechou, foi um valor muito bom, só que agora já passou muitos anos e meio que desvalorizou. Então, o Corinthians está querendo aí fazer outro contrato com outra empresa, né? E a Betano entrou com tudo aí, cara. Vocês aprovam essa Betano aí? É uma empresa muito conhecida aí em investimento esportivo, né? E o Corinthians tá aí de olho nessa empresa. A empresa quer fechar com o Timão, até porque o Corinthians tem uma visibilidade muito grande. Então imagina o nome desse aqui lá no estádio. E ficaria até que bonito, né? Melhor do que Neoquímica. Arena Betano, não sei. Então, Arena Betano Corinthians, não sei misturar. Mas eu acho que seria uma boa e, além disso, ajudaria a pagar a dívida, né? Provavelmente seria um valor muito alto. Então, o Corinthians, pra mim, tem que ver aí direitinho esse acordo. E, dependendo do valor, pode fechar aí tranquilamente com essa empresa. Comenta aí o que você acha. O Corinthians precisa de dinheiro, tá com transfer na FIFA, tem que pagar, né? Por causa do Félix Torres, tem ainda também um do Garro, um do Rojas. Então tem que ficar ligado, precisa de dinheiro. Comenta aí o que você acha de tudo isso, galera. Se você aprova aí a Betano como a nova patrocinadora aí, né? Master do Timão. Se você aprova, comenta aqui nos comentários. Enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero vocês no próximo e até lá. Bora pro voto. Depois eu vou atualizar para vocês aí outras notícias também sobre o jogo de quarta. Não vou trazer agora porque o jogo é depois de amanhã. Amanhã tem seleção. Então, amanhã, provavelmente à noite aí, eu trago para vocês informações da partida contra o Atlético Paranaense. Comenta aí o que você tá achando aí. Será que o Corinthians ganha novamente? Deixa sua opinião abaixo. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.